pessoal, eu sou a Eli, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. É muito bom estar mais uma vez aqui com vocês. Hoje eu quero falar com vocês sobre livros que eu achei que ia amar e me decepcionaram. Mas antes de começar, não poderia deixar de dar os recadinhos aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho de notificação para receber notificação sempre que eu postar novos vídeos. Curte esse vídeo também caso você goste, é super importante para o crescimento aqui do canal. E me segue também lá no Instagram, @sonhando-com-livros. Por lá eu vou compartilhando um pouquinho do meu dia a dia, das minhas leituras e tudo mais. Então, dados os recados, vamos ao vídeo. Como eu disse, hoje eu quero falar com vocês sobre livros que eu pensei que ia amar, que eu ia gostar, que ia conquistar o meu coração, mas que foi totalmente contrário, me decepcionaram e um deles, inclusive, recebeu a menor avaliação no Scoob. O primeiro deles é Alice no País das Maravilhas. Essa história que é tão conhecida, né? Muitas pessoas falam, muitas pessoas já devem ter lido e é um livro que também já foi adaptado, né, algumas vezes e que eu criei, assim, expectativas extremamente altas, porque além das avaliações, né, que eu vi as pessoas fazendo sobre essa história, eu também já tinha visto, né, as adaptações e eu gostava, eu achava interessante. Tem citações do livro que eu acho interessante, inclusive uma delas eu até usei no meu TCC. Mas, fora isso, não foi um livro que me conectou, não foi um livro que me encantou. Eu fiquei dispersa em muitos momentos da história. E, tipo, é um livro extremamente curto, sabe? Super curtinho. E não consegui. A escrita do autor é muito boa, porém, teve momentos que eu acho que viajou muito. E eu não consegui acompanhar essa viagem. E não consegui entender, não consegui me conectar. E acabou que eu realmente saí frustrada dessa história. Foi uma história que não rendeu muito, então esse foi o primeiro. E o segundo livro dessa lista que está atrelado ao primeiro, que é Alice através do espelho que ela encontrou lá. Se eu criei expectativas no primeiro, nesse aqui eu criei muito mais. Porque como eu me decepcionei com o primeiro, eu pensei, não, o segundo vai salvar, o segundo vai ser uma história legal, o segundo vai ser uma história que eu vou me conectar e eu vou gostar. Mas foi ainda mais frustrante. Eu não consegui me conectar de jeito nenhum, foi uma leitura maçante, não gostei do desenvolvimento da história, não gostei, sabe? Eu não sei nem dizer o que eu não gostei, porque realmente foi um livro que eu esperava muito, muito mesmo, mas que não atendeu as minhas expectativas. Ele, como eu disse, foi ainda mais frustrante, porque eu esperava que ele fosse ser melhor do que o primeiro, mas eu dei 2,5 pra ele, ou seja, ainda dei uma avaliação mais baixa, porque realmente ainda foi muito mais decepcionante. Então esses foram os dois livros, né, os primeiros dois livros. Inclusive eu comprei, né, esses livros em um box, que é esses dois livros aqui, e esse daqui, que foi um livro de colorir, que veio também. É uma edição assim que eu acho super fofa, veio aqui nesse boxzinho, muito bonitinho, mas que infelizmente não é um livro que me agradou. Então eu saí super frustrada dessa história, dessas histórias na realidade. Tem sim passagens que são importantes e interessantes que eu acho muito legal. Tem algumas citações aqui que, tipo, realmente são incríveis, sabe? Mas o livro em si, a história em si, eu acabei não gostando. E é isso. O próximo livro dessa lista, que eu li lá em 2017, inclusive o meu livro já está um pouco até amareladozinho, mas que é Entre as Estrelas. Gente, esse livro, olha que livro lindo. Que livro bonito, convidativo. Eu fiquei muito apaixonada pela escrita da autora. Ela escreve super bem, desenvolve uma narrativa assim muito envolvente, mas que foi extremamente frustrante por conta do desfecho. Aqui nessa história, eu vou ler a sinopse pra vocês, só pra vocês terem uma ideia do quanto que o livro promete. Após a aniquilação dos Estados Unidos e do Oriente Médio, a Europa nada mais é que uma utopia na qual, a cada 3 anos, a população se muda para uma nova comunidade multicultural, onde os indivíduos são responsáveis pelas próprias ações. Em um desses paraísos, Max conhece Caris e é amor à primeira vista. Ele logo percebe que Caris é a pessoa com quem deseja passar o resto da vida. Uma decisão impossível nesse novo mundo. Conforme o relacionamento dos dois se desenvolve, a conexão entre o tempo deles na Terra e o dilema atual no espaço vai sendo revelado. À deriva no espaço, com apenas 90 minutos de oxigênio, eles concluem que só um deles tem a chance de sobreviver. Mas quem? Ou seja, esse é um livro de ficção científica, né? Um romance futurista.
que você percebe que vai ter um drama, sim, envolvendo esse relacionamento, mas que você torce para um final interessante. Aqui, a autora teve a excelente ideia de trazer 2 desfechos. Quando eu penso em 2 desfechos, eu penso que um é ruim e o outro é bom. Ou são desfechos, assim, podem ser ruins, mas completamente diferentes. E aqui nessa história, os 2 desfechos foram extremamente frustrantes, porque ela limitou as minhas esperanças, minhas expectativas em relação ao, né, o fechamento dessa história, e nos 2 foram, assim, coisas que eu fiquei, sabe, passada. Me fez sofrer 2 vezes. Então, assim, eu achei extremamente desnecessário. Foi um livro que foi bem até chegar no final. Quando chegou no final, sabe, acabou com tudo e, nossa, lembro até hoje da sensação. Terminando o primeiro desfecho e vendo que tinha outro, criando expectativas e lendo, assim, tipo, esperando que fosse uma coisa totalmente diferente. Não foi tão diferente assim do primeiro desfecho. Então, eu achei realmente desnecessário a autora ter trazido 2 momentos finais, sendo que eles não foram tão diferentes entre si. E acabou que essa foi a história que eu dei 1 estrela. Então, assim, já viu, né? É um livro que marcou negativamente a minha história de leitora, porque, poxa, não precisava. E esse é um livro que eu não vejo ninguém falar sobre ele. Então, se você que tá aí do outro lado da tela já leu esse livro, me conte aqui se você, né, se decepcionou assim como eu com essa história. O próximo livro também é uma ficção científica, que algumas pessoas já devem ter ouvido falar sobre ele, que é Flores para Algernon. Essa história, eu confesso que eu criei, assim, tipo, expectativas, porque eu vi muitas pessoas falar super bem, né? Eu não sou uma leitora muito ativa, né, de ficção científica, mas como as pessoas estavam falando super bem desse livro, eu resolvi dar uma chance, até porque também ele tem uma premissa muito interessante. Mas aconteceu que eu acabei um pouco frustrada com essa história, porque também, assim como o outro, ele começou muito bem, se desenvolveu muito bem, mas quando chegou mais para o final, eu achei que a história, o final não conversou com o propósito da história, né? Na minha opinião. É uma história extremamente tocante, sem dúvida. Ela conta a história, né, do Charlie, que é o personagem principal, que tem um QI baixo, né? O QI dele é considerado gravemente baixo, então ele vai passar aí por um procedimento cirúrgico que promete ser inovador, onde vai elevar esse nível de QI dele. Mas no momento que ele passa por esse procedimento, ele começa a ver o mundo de uma forma diferente, né? Então ele consegue avaliar as situações com outros olhos. E isso é algo que talvez para ele seja muito frustrante e muito pesado. Ele vai ver a forma como as pessoas tratavam ele, né? Que ele achava, né, dentro das limitações dele, algo natural, algo normal, achava que as pessoas gostavam dele, e quando ele passa por esse procedimento, né, que o QI dele tá mais elevado, ele começa a perceber que as coisas não são bem assim. Então, assim, é um livro que realmente toca, é um livro que traz tristeza também, porque quando você vê o tratamento que as pessoas davam a ele, que ele achava que era normal, que era bom, você fica, sabe, se sentindo muito triste por ver esse tipo de comportamento. Então, é um livro, sim, que tem a sua importância, é um livro muito bom, né? Mas é um livro que, pra mim, não funcionou muito bem justamente por conta desse final, porque do meio pro fim, eu acabei achando a história um pouco maçante, então acabou se arrastando um pouco pra mim essa leitura, e foi um livro que eu tinha criado muitas expectativas, né, sobre ele, e acabou que no final eu dei uma avaliação de 2,5 estrelas pra esse livro, porque realmente ele acabou não sendo tudo que eu esperava. O próximo livro é o volume 5, né, da série Os Bridgertons. Por quê? Gente, esse livro vai contar, é Para Si Philip com Amor, né, o nome do livro, que vai contar a história de Heloise. Heloise, pra mim, é uma das melhores personagens dos Bridgertons, porque ela tem um posicionamento totalmente diferente das outras garotas da história. Então, eu criei muitas expectativas pro livro dela, porque eu achei que a autora ia conduzir a história de acordo com a personalidade da Heloísa, sendo que foi totalmente contrário. Eu acho que a história dela acabou sendo uma das piores, porque a autora construiu um posicionamento, uma personalidade da personagem nos outros livros que não parecia ser a mesma no livro dela. E isso foi frustrante pra mim, porque eu esperava que a Heloise tivesse um romance mais bonito, né? Não que os outros não foram bonitos, nem nada do tipo, mas que, como ela, né, ela não tinha a pretensão de casar, ela, enfim, tipo, pensava de forma diferente, então eu achei que o amor
amor pra ela ia acontecer de uma forma diferente, mas de uma forma bonita. Da forma como aconteceu, eu achei que foi muito, sabe, tipo, poxa, ela ficou com um cara que não era lá tudo isso, não era um pretendente muito bom, sabe, que, enfim, tinha os problemas dele e tudo mais, mas meio que parecia que ela ficou com as migalhas, sabe, e aí eu não gostei. Não gostei também do comportamento da personagem durante a história, parecia que não era ela, parecia que era outra personagem sendo tratada ali naquela história, então assim, foi um livro que realmente foi decepcionante pra mim. E além desses livros que eu falei pra vocês que me decepcionaram, teve outros que me decepcionaram também, mas que me decepcionaram tanto que eu acabei abandonando, como O Guia do Mochileiro das Galáxias, que foi um livro que eu esperava assim ser tipo fantástico, fabuloso, mas que eu tentei ainda ler o primeiro volume e não consegui nem concluir. Acho que eu fiquei na metade do livro e eu não aguentei mais e parei. Além dele, também teve A Sorte do Agora, que foi um livro que a premissa já mostrava que ia ser um pouco mais lenta a história, mas que eu pensava que talvez tivesse ali uma narrativa mais envolvente, que pudesse transformar a história, deixar a história mais interessante, mas também foi um livro que não deu certo. E também teve outro livro, Depois do que Aconteceu, que é uma escrita nacional, que também não me conectou, eu esperava muito, gostei muito da capa, da premissa, mas quando eu fui ler, tive que abandonar, porque não deu certo. Então assim, gente, esses foram os livros que eu criei muitas expectativas, né, sobre eles, mas que não me apaixonei, que não correspondeu às minhas expectativas. Eu acabei me decepcionando e, inclusive, algum deles, né, acabei abandonando. Mas é isso, né, acontece, a vida de leitor é assim. Então é isso, esses foram os livros, né, que eu achei que ia amar e me decepcionaram. Me contem aqui nos comentários quais foram os livros que vocês criaram altas expectativas e acabaram frustrando. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir caso você goste, me seguir lá no Instagram. Vou deixar todos os links importantes aqui na descrição. Lembrando que comprando com o meu link de afiliados da Amazon, você não paga nada mais por isso e ajuda na manutenção aqui do canal. E até o próximo vídeo. Um super beijo e até a próxima. Tchau!